Alguma vez a gente parou para pensar que dirigir é, no fundo, um grande acordo coletivo? Um acordo silencioso entre milhões de pessoas. Hoje, a gente vai desvendar exatamente esse acordo, o Código de Trânsito Brasileiro. E olha, é bem mais interessante do que parece. Vamos entender como essas regras não são só para evitar multas, mas, principalmente, para salvar vidas. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Muita gente acha que sim, que é só uma forma de arrecadar dinheiro, mas a verdade é que as leis de trânsito são alicerce para algo muito, muito maior: a nossa segurança como sociedade. Pensa nelas como as regras de um jogo em que o prêmio é todo mundo chegar em casa bem. Vamos entender essa lógica juntos. Então, afinal, o que é esse tal de CTB? De forma bem simples, é o grande manual do trânsito no Brasil. Ele não está ali só para dizer o que não pode fazer. A função dele é organizar todo o fluxo e, o mais importante, garantir a proteção da vida. É o que transforma o que poderia ser um caos total nas ruas em um sistema que, na maior parte do tempo, funciona. E aqui está a ideia central de tudo, a espinha dorsal do código. A responsabilidade é de todo mundo. Não adianta nada o motorista fazer a parte dele se o pedestre atravessa onde não deve, e o contrário também vale. Um trânsito seguro é um verdadeiro trabalho de equipe. Cada pessoa tem um papel fundamental. Ok, mas quem é que cria e fiscaliza essas regras todas? Com certeza não é uma pessoa só. Existe todo um sistema, uma estrutura gigante por trás das placas e dos semáforos. Vamos dar uma olhada em quem são os responsáveis por fazer o trânsito acontecer de um jeito organizado. Pensa nisso como se fosse uma orquestra. O CONTRAN é quem compõe a música, ou seja, define as regras nacionais. A SENATRAN é o maestro que garante que todo o sistema esteja afinado. Os DETRANs são os músicos em cada estado, executando a partitura, emitindo CNHs, licenciando veículos. E a polícia? Bom, a polícia é quem está na plateia garantindo que a música esteja sendo tocada direitinho. Certo, agora vamos para o básico do básico, o kit de sobrevivência de qualquer motorista. Antes mesmo de ligar o carro, existem 2 documentos que são absolutamente essenciais. Ter eles em mãos, seja no formato físico ou no celular, é o primeiro passo para qualquer viagem ser tranquila e dentro da lei. E são eles, a CNH, que é a permissão para dirigir, e o CRLV, que é basicamente a identidade do veículo. Um prova que a pessoa está habilitada para conduzir e o outro que o veículo está em dia para circular. E o mais importante de tudo, os 2 precisam estar válidos. A boa notícia é que a tecnologia está aí para ajudar, e as versões digitais valem exatamente a mesma coisa que as de papel. Documentação em ordem? Perfeito. Agora vamos falar de comportamento. O trânsito é como uma grande dança, e para ninguém sair com o pé pisado, existem regras bem claras de convivência, tanto para quem está no volante quanto para quem está andando a pé. A segurança é sempre uma via de mão dupla. De um lado, o motorista tem que manter o foco, respeitar as placas, deixar o celular de lado e dar preferência para o pedestre. Do outro lado, o pedestre também tem o seu papel. Usar a faixa, obedecer o semáforo. É uma parceria, entende? A atenção de um protege a segurança do outro. E acima de qualquer placa ou artigo de lei, existe uma regra de ouro no trânsito. A proteção da vida vem sempre, sempre em primeiro lugar. O que isso quer dizer na prática? Que os mais vulneráveis, como os pedestres e os ciclistas, sempre têm a prioridade. Na dúvida, a escolha é sempre a mais segura. Tá bom, mas e quando alguém quebra as regras do jogo? Aí a gente entra na parte das consequências. O CTB tem um sistema de pontos e multas que funciona como um termômetro. Quanto mais perigosa for a atitude, mais pesada a penalidade. As infrações são divididas em 4 níveis: leve, média, grave e gravíssima. Dá para ver que a cada degrau, os pontos na CNH e o valor da multa sobem bastante. E um detalhe importante sobre as gravíssimas: esse valor aí na tabela é só o começo. Ele pode ser multiplicado por 3, 5, 10 vezes, dependendo da gravidade da situação. E o sistema de pontos na carteira tem uma lógica bem clara. Ele é menos tolerante com o perigo. O limite padrão é de 40 pontos. Mas se a pessoa comete uma única infração gravíssima, o limite já cai para 30. Se comete 2 ou mais, aí o limite desaba para 20 pontos. A mensagem é bem direta. Comportamentos de alto risco reduzem drasticamente a margem de erro. Lembra que eu falei do fator multiplicador das multas gravíssimas? Pois é, olha esse número. Quase R$6.000. Sabe o que pode gerar uma multa nesse valor? Participar de um racha. É o preço que se paga por colocar a própria vida e a de outras pessoas em um risco absurdo. E a coisa pode ficar ainda mais séria.
Certas atitudes no trânsito deixam de ser só uma infração e viram crime. Dirigir depois de beber, participar de um racha, fugir de um acidente, nesses casos, a conversa muda completamente. A gente não está falando mais só de multa, e sim de processo criminal e até mesmo de prisão. Depois de ver tudo isso, a gente percebe que um trânsito seguro é muito menos sobre decorar leis e muito mais sobre ter a mentalidade certa. É sobre a atitude que cada um de nós leva para a rua todos os dias. E essa mentalidade tem nome, é a direção defensiva. É usar o conhecimento da lei para ir além do básico. É prever o que o outro motorista pode fazer, é antecipar um perigo, é dirigir não só pela própria segurança, mas pela de todo mundo ao redor. É como jogar na defesa para garantir a vitória, que é chegar em segurança ao destino. No final das contas, acho que tudo se resume a essa frase. Quem respeita o trânsito, respeita a vida. É simples e direto. Não é sobre o carro, não é sobre a placa, não é sobre a multa. É sobre gente. É sobre a família no outro carro, a criança na calçada, o ciclista do lado. É sobre respeito. E pra gente terminar, fica uma reflexão. Qual pequeno hábito do dia a dia cada um de nós pode mudar para fazer do trânsito um lugar mais seguro? Talvez seja respirar fundo em vez de buzinar com raiva, ou colocar o celular no modo silencioso de vez quando dirige. A grande mudança começa nessas pequenas decisões. Vale a pena pensar nisso. Olá, Código de Trânsito Brasileiro. Só de ouvir esse nome, às vezes já dá um calafrio, não é? Parece um bicho de 7 cabeças, cheio de regras, números, uma confusão. Mas e se não for bem assim? A ideia aqui é justamente essa: descomplicar tudo. Vamos transformar esse código que parece tão intimidador num guia prático, essencial para todo mundo que pega no volante. Bora começar essa jornada? Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o básico do básico, os documentos. Depois, vamos aprender a decifrar a língua que a estrada fala com a gente. Em seguida, a parte que ninguém gosta, mas precisa saber: regras e multas. Aí vamos entender quem manda nesse jogo todo. E, para fechar, uma reflexão importante sobre o que é, de fato, dirigir com responsabilidade. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O primeiro passo de todos, a base de tudo, é estar dentro da lei. Antes de sequer pensar em girar a chave na ignição, tem 2 coisinhas que são absolutamente indispensáveis. E olha, quando a gente fala sempre, é sempre mesmo. Não tem essa de, mas é só ali na esquina. Não tem desculpa. Esses 2 documentos são tipo o passaporte para poder rodar legalmente por aí. Um diz que a pessoa pode dirigir e o outro diz que o veículo pode circular. E aqui está a diferença crucial entre eles. Pensa assim, a CNH, a famosa carteira de motorista, é sobre a pessoa. Ela prova que aquela pessoa sabe dirigir, que foi testada e aprovada. Já o CRLV, esse é o documento do carro. Ele mostra que o veículo está em dia, que está tudo pago, que ele pode estar ali na rua. Um é da pessoa, o outro é da máquina. E um não anda sem o outro de jeito nenhum. Ok, documentos na mão, tudo certo. Qual o próximo passo? Agora, a gente precisa aprender a conversar com a estrada. É isso mesmo, a estrada tem uma linguagem própria. Ela se comunica o tempo todo. E entender o que ela está dizendo é fundamental. É questão de segurança para todo mundo. E essa comunicação é muito mais do que só olhar para as placas, viu? É um sistema completo. Tem a sinalização vertical, que são as placas, a horizontal, que são aquelas pinturas no asfalto, a semafórica, claro, os semáforos, a gestual, que é quando um agente de trânsito está lá, gesticulando, a sonora, o apito do guarda, e até os dispositivos auxiliares, tipo cones e cavaletes. Tudo isso junto, conversando ao mesmo tempo para organizar o fluxo e garantir a segurança. E falando em linguagem, um dos recados mais importantes que a estrada dá é sobre a velocidade. Olha só essa tabela que deixa tudo bem claro. A velocidade permitida não é uma só, ela muda, e muda muito. Dentro da cidade, numa via de trânsito rápido, dá para ir a 80 por hora. Mas se for uma via coletora, mais local, já cai para 40. E quando se vai para uma rodovia, o limite sobe para 110. Saber esses números não é só bom saber, é uma obrigação. Beleza. Já sabemos que precisamos de documentos e que temos que entender os sinais. Mas e quando alguém não segue as regras? Aí o papo fica mais sério, porque não é só uma questão de ser educado no trânsito, é a lei. E a lei tem consequências bem definidas. Então, o que acontece é a pergunta de 1 milhão, né? O sistema não funciona na base da confiança.
Ele tem todo um mecanismo para fiscalizar e, claro, para punir quem sai da linha. A ideia é desencorajar mesmo o comportamento perigoso e proteger todo mundo. E como esse sistema funciona, é até bem direto. As infrações são separadas em 4 categorias: leve, média, grave e gravíssima. Cada uma delas dá um número de pontos na carteira e uma multa para pagar. E um detalhe importante: para a infração gravíssima, aquele valor ali é só o ponto de partida. Ele pode ser multiplicado várias vezes dependendo da gravidade da ação. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, R$ 293,47. Esse é o valor mínimo de uma única infração gravíssima. Sabe aquela olhadinha no celular enquanto dirige? Ou furar um sinal vermelho? Pois é, custa no mínimo isso. Fora os 7 pontos que vão direto para a CNH. É um preço bem salgado por um vacilo, não é? E falando em pontos, o sistema mudou. O normal é ter um limite de 40 pontos. Mas se a pessoa cometer uma infração gravíssima, esse limite já cai para 30. Se cometer 2 ou mais, despenca para 20. O que isso quer dizer? Que um erro grave diminui muito a margem para outros erros antes de ter a carteira suspensa. É um recado bem claro do sistema. Ok, a gente já viu as regras, os pontos, as multas. Mas de onde vem tudo isso? Quem inventa essas regras todas? Agora a gente vai dar um passo para trás e olhar o quadro geral para entender a estrutura por trás de tudo isso no Brasil. Pois é, não é uma coisa só. O Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, é uma baita rede. Tem gente do governo federal, dos estados, dos municípios, CONTRAN, SENATRAN, DETRANS, Polícia Rodoviária, até as prefeituras. Cada um tem uma função específica nesse grande quebra-cabeça. E no comando de tudo isso está o CONTRAN. A analogia do cérebro do sistema é perfeita. É ele que pensa, que define as regras do jogo para todo o país. É o CONTRAN que dita as normas que todo mundo, de motoristas a outros órgãos, tem que seguir. E agora a gente chega na última parte, onde todas essas peças se encaixam. Porque no fim das contas, o objetivo de tudo isso não é só fazer alguém passar na prova de legislação. O buraco é bem mais embaixo. É sobre criar uma cultura de segurança e de responsabilidade que dura a vida toda. E a chave para isso tem nome: direção defensiva. O que é isso? É pegar tudo que a gente viu sobre a lei e aplicar na prática. Não é só obedecer a placa, é usar o conhecimento para antecipar o perigo, para prever o que pode dar errado e evitar o acidente antes mesmo dele ter chance de acontecer. É a lei saindo do papel e indo para o volante. Essa frase, quem respeita o trânsito, respeita a vida, ela diz tudo, né? É poderosa. No fundo, cada placa, cada semáforo, cada multa, tudo isso existe por uma única razão: proteger a vida. Então, quando se respeitam as regras, não se está apenas respeitando a lei, está se respeitando a própria vida e a vida de todo mundo que está na rua. E para fechar, fica essa pergunta no ar: a pessoa está dirigindo só para passar na prova ou está dirigindo para a vida? Porque todo esse conhecimento não pode ser só para tirar a carteira e depois esquecer. Tem que ser a base para dirigir com consciência, com segurança, todo santo dia. O teste de verdade não é lá no DETRAN, é a cada vez que se liga o carro. Fica aí a reflexão.